Depois dos 60 anos, o corpo passa por mudanças profundas, e isso se reflete diretamente nos números de mortalidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 70% das mortes entre idosos são causadas por apenas 5 condições. E o mais alarmante, muitas dessas mortes ocorrem de forma silenciosa, sem aviso ou sintomas evidentes. Não estamos falando de algo distante. São ocorrências comuns, diárias, que afetam pessoas em todas as famílias, em todas as regiões. Algumas dessas causas são subestimadas, outras são percebidas tarde demais. E quando o diagnóstico chega, muitas vezes o quadro já é irreversível. Por isso, conhecer essas causas é mais do que importante. É essencial. Este vídeo é um alerta. Não se trata de um conteúdo para ensinar cuidados com a saúde, e sim para expor a realidade por trás dos números. Se você tem mais de 60 anos, ou convive com alguém dessa faixa etária, precisa saber o que de fato representa risco. Vamos falar agora sobre a causa número 1. Doenças cardiovasculares, infarto e AVC. As doenças cardiovasculares lideram o ranking global de mortalidade entre idosos. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 30% das mortes de pessoas com mais de 60 anos no Brasil são provocadas por infartos, acidentes vasculares cerebrais, AVC, e insuficiência cardíaca. São condições que muitas vezes se desenvolvem, ao longo de anos, de forma silenciosa. O infarto costuma ser súbito. Já o AVC, muitas vezes, chega com sintomas leves que evoluem rapidamente para quadros graves, com perda de consciência, paralisia e morte. A maior parte das vítimas já convivia com hipertensão ou outras doenças crônicas que comprometem o sistema circulatório. O envelhecimento natural dos vasos e do coração também aumenta significativamente o risco. A letalidade desses eventos cresce com a idade. Após os 70 anos, as chances de não sobreviver a um infarto aumentam quase 2 vezes em comparação a adultos mais jovens. A prevenção passa por controle de fatores como pressão arterial e colesterol, mas mesmo assim, a taxa de mortalidade segue alta, especialmente quando o socorro é tardio. 2. Câncer, pulmão, coloretal, próstata, mama. O câncer é a segunda maior causa de morte em idosos, perdendo apenas para os eventos cardiovasculares. Estima-se que 1 em cada 4 idosos diagnosticados com câncer morre em decorrência da doença, com destaque para os tumores de pulmão, coloretal, próstata e mama. A combinação entre diagnóstico tardio e resposta reduzida ao tratamento agrava o cenário. Diferente do que muitos pensam, o câncer em idosos nem sempre apresenta sintomas óbvios. Tosse crônica, alterações no hábito intestinal, perda de peso sem motivo ou sangramentos discretos são comuns e facilmente ignorados. Isso atrasa o diagnóstico, permitindo que a doença avance para estágios em que a chance de cura é drasticamente reduzida. Em alguns tipos de câncer, como o de pulmão, a taxa de mortalidade ultrapassa 80% em estágios avançados. Em idosos, o desafio é ainda maior. O corpo tolera menos os tratamentos agressivos, como quimioterapia e radioterapia. Rastreios periódicos são recomendados, mas muitos não têm acesso ou não realizam com regularidade, o que contribui para o alto número de mortes evitáveis. 3. Doenças respiratórias. As doenças respiratórias crônicas representam a terceira causa de morte entre idosos, com destaque para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia e complicações de gripes que não foram tratadas adequadamente. Idosos possuem um sistema imunológico naturalmente enfraquecido, o que torna infecções respiratórias muito mais perigosas. A pneumonia, por exemplo, é responsável por internações prolongadas e altas taxas de mortalidade em pessoas acima dos 70 anos. Muitas vezes começa com sintomas simples, como febre baixa, tosse leve, dificuldade para respirar,
e em poucos dias evolui para a insuficiência respiratória. O mesmo vale para gripes, que podem abrir portas para infecções bacterianas graves. Segundo dados da Fiocruz, cerca de 90% das mortes por gripe sazonal ocorrem entre pessoas com mais de 65 anos. Ambientes fechados, má circulação de ar e histórico de tabagismo são fatores que contribuem para o agravamento desses quadros. Embora existam vacinas e medidas preventivas, a negligência com sintomas iniciais ainda leva milhares de idosos à morte todos os anos. 4. Diabetes descompensado. Diabetes figura entre as 5 principais causas de morte entre idosos. Não apenas pela doença em si, mas por suas complicações graves e frequentes. A descompensação da glicose pode desencadear infartos, derrames, infecções, cegueira, problemas renais e até amputações. No Brasil, quase 25% dos idosos convivem com diabetes tipo 2. O risco aumenta com a idade. O corpo passa a reagir com mais lentidão à insulina, o que favorece picos glicêmicos perigosos. Muitas vezes os sintomas são negligenciados ou confundidos com o envelhecimento natural, como visão embaçada, fadiga ou sede constante. Isso torna a doença mais difícil de controlar e favorece o surgimento de eventos fatais. As estatísticas mostram que o descontrole glicêmico é responsável por milhares de mortes anuais entre idosos, especialmente entre aqueles com histórico familiar ou outros fatores de risco. Apesar dos avanços nos tratamentos, a taxa de mortalidade segue alta entre os que não realizam monitoramento regular ou abandonam o tratamento por falta de acesso ou orientação adequada. 5. Quedas com complicações. 5ª maior causa de morte entre idosos são as quedas, seguidas de complicações como fraturas, internações prolongadas, infecções hospitalares e perda da autonomia. Ao contrário do que muitos pensam, uma queda em casa pode ser mais letal do que um acidente de trânsito para quem tem mais de 70 anos. A fratura do fêmur, por exemplo, é uma das consequências mais comuns e perigosas. Em idosos, esse tipo de fratura pode levar à morte em poucos meses, não pela fratura em si, mas pelas complicações que surgem depois: embolias, infecções respiratórias, trombose, falência de órgãos. Isso cria um efeito dominó que o corpo fragilizado nem sempre consegue resistir. De acordo com o IBGE, 1 em cada 3 idosos sofre uma queda por ano. Entre os que caem, cerca de 10% enfrentam consequências graves o suficiente para reduzir drasticamente sua expectativa de vida. Falta de força muscular, labirintite, efeitos colaterais de medicamentos e ambientes inseguros estão por trás da maioria dos casos. Ainda assim, muitas famílias ignoram os sinais de risco iminente. Se você se importa com a vida de quem tem mais de 60, compartilhe este vídeo. Essa informação pode salvar vidas. Se inscreva no canal para continuar acompanhando o conteúdo e dê o seu like se você gostou.